agora eu vou te ensinar como fazer a casinha de botão na máquina doméstica, tá? E em seguida eu vou ensinar como colocar o botão na máquina doméstica também, tá? Imagine que isso daqui é a abertura de uma camisa, tá? Eu vou começar fazendo a casinha de botão. Como se fosse uma abertura de camisa, tá vendo? É importantíssimo utilizar a sapatilha própria para isso, tá? Normalmente as máquinas vêm com as suas sapatilhas. Para começar, eu vou fazer a marcação inicial de onde os meus botões vão ir. Eu não vou utilizar a margem de distância entre um e outro, não vou utilizar a margem correta de distância entre um e outro, porque eu quero colocar 3 botões aqui, fazer 3 casinhas de botões de tamanhos diferentes. Bom, então eu vou inicialmente fazer a marcação do tamanho deles, só para ter uma referência. Aqui onde vai o primeiro eu vou marcar o tamanho dele. Agora eu tenho a minha referência. Outro detalhe muito importante, antes de começar direto na sua peça, você tem que conhecer a sua máquina, saber o tamanho do ponto que colabora para que fique parelhinho a tua costura, tá? E o ponto não fique muito espaçado. E também a direção dos pontos da casinha de botão, tá? Uma máquina difere muito para outra. Inclusive a minha máquina anterior, ela era exatamente o contrário desta. A sapatilha, ela tem essas marcações aqui para ser referência do tamanho do botão, ou seja, aqui a costura começa, certo? É aqui nessa marcaçãozinha aqui, a costura vai começar. Aí eu vou colocar o meu botão aqui para saber onde ele termina. Eu gosto de colocar aqui em cima, que é mais preciso, olha só. Aqui é o começo, essa aqui é a referência inicial. Então, eu vou colocar aqui e vou ver onde que ele termina. Ele terminou aqui. Só que eu vou fazer uns 2 ou 3 milímetros no máximo pra frente. Porque eu ainda tenho o arremate do começo e do fim do botão. E isso rouba tamanho. E a casinha às vezes fica pequena. Então, eu vou fazer aqui, ó. Fiz uma marcação, tá? Aqui. Vou fazer o mesmo com os outros botões. Esse daqui, inclusive, eu já tenho a marcação aqui. E o outro. O outro eu vou utilizar penúltimo aqui como referência, tá vendo? É importantíssimo você conhecer a sua máquina, tá? Esse aqui é o tamanho do botão, porém eu vou sair um pouquinho dessa medida aqui, porque se eu começar exatamente aqui e terminar exatamente aqui, eu perco no arremate da ponta de cima e da ponta de baixo, eu perco alguns milímetros, ou seja, vai ficar muito apertado, uma casinha muito apertada e o botão vai entrar com dificuldade. Isso quando ele não ficar tão apertado a ponto de não permitir que o botão entre, então tem que ter esses cuidados, por isso que eu falo, testa antes e conheça a sua máquina. Vamos lá. Agora, utilizando como referência a própria sapatilha, que é a largura dela, eu vou centralizar o meu tecido, deixar a mesma distância para os dois lados. Observa aqui que a minha sapatilha está bem no meio dessa costura e do final do tecido. Então, vamos começar. Observa que eu saí um pouquinho, ó, que tá um pouquinho pra frente, ó, ele tá 1 milímetro pra trás da marcação do botão. Agora eu vou nesse pontinho 2, que eu quero fazer o inicial dele. Só 2 pontos aqui, ó.
Isso. Agora, eu vou pro ponto 1. O meu ponto 1 faz com que o meu tecido seja puxado para trás, tá? Se a tua máquina for o contrário, tu vai ter que começar de baixo. Ou então puxar mais para cima aqui, puxar mais para cima o tecido para começar de baixo para cima. Isso vai depender da direção que a tua máquina começa puxando, tá? Cheguei no ponto, mas eu vou passar um pouquinho dele. Agora eu vou fazer aquele ponto 2/4, que é o arremate. Aqui eu tô fazendo o ponto 2/4, que é o arremate, tá? Agora eu vou mudar pro ponto 3. Pronto, cheguei no final, vou de novo no ponto 2/4. E agora eu vou no ponto 1, que eu quero fazer um arremate por cima dessa coluna aqui, para não ter perigo de abrir a minha casinha. Pronto. É só alguns pontinhos mesmo. Olha que casinha mais bonita. Bem feitinha, bem retinha. Então, vamos fazer as outras? Lembra sempre de puxar o seu calcador, tá? A sua sapatilha, ela tem que estar exatamente com a marcação dela no começo, porque se ela estiver para trás, você vai se perder nessa medida aqui, tá? Então, coloca ela sempre no lugar de partida. Novamente, centraliza, tá? Para que a tua casinha ela fique exatamente no meio dessa distância aqui, entre o fim do tecido e a costura. Ponto 2/4 para iniciar. Ponto 1 agora. É importante você ir guiando o seu tecido, muito cuidado para ele não ir ficando torto, tá? Para não prejudicar a sua casinha, para que ela não fique torta. Cheguei no ponto limite do botão e vou passar um pouquinho. Agora eu vou colocar o ponto 2/4 para fazer o arremate. Isso. E agora o ponto 3 para voltar a outra lateral. Ponto 2/4 de novo. Ponto 1 para fazer o arremate. Muito cuidado para não ficar puxando e empurrando o tecido. Tenta deixar a máquina fazer isso. Mas caso seja necessário embolar a linha, ficar fazendo o bolo e o tecido não andar, você empurra com delicadeza, tá? Para ajudar. Mas caso seja necessário, senão deixa a máquina puxar e empurrar o tecido sozinho. Vendo como elas ficaram perfeitinhas?
Elas ficaram bem retinhas. Agora, a gente vai abrir essas casinhas, tá? Para isso, a gente vai utilizar esse aparelhinho aqui. Ele se chama descosedor. Nome engraçado, né? Você vai começar bem rente aqui embaixo, tá? Cuidado, ó. Aqui embaixo. Vai cravar ele com muito cuidado, tá? E vai vir puxando ele, ó. Vai deslizando ele dentro dessa fenda. A dica que eu dou é não ir até o final. Você vem até aqui, faz o furinho de novo, de cima para baixo, e termina de fazer esse furinho. Tá vendo? Porque que acontece? Às vezes a gente se empolga e o descosedor ele tem um fio muito bom. E já aconteceu muito com as minhas alunas, de quando elas chegam aqui não conseguem parar e acabam rasgando, além desse arremate aqui, tá? Então, uma diquinha muito boa. De novo. Cuidado para não levar a mão torta, para que ele não corte os pontos da casinha. Agora, eu sempre saio ou queimando ou cortando essas pontas de tecido aqui, ó. Que o tecido ele foi cortado, né? Então, a gente pode sim cortar essas pontinhas de tecido que tem aqui, ó. Pra que não fique feio, não fique aquela coisa desfiada. Tá vendo aqui, ó? Continua tendo cuidado para não cortar os pontos da linha, os pontos da costura da casinha. Então, aqui estão as nossas casinhas terminadas. Primeiro botão. Segundo botão. E terceiro botão. Olha só. Agora que você já aprendeu a fazer a casinha de botão, assiste o próximo vídeo onde eu vou ensinar a colocar o botão na máquina.